Meus irmãos, boa noite. Eu quero saudar a todos os presentes aqui na nave do nosso templo, aqueles que estão nos acompanhando na sua casa, no seu lar, através do nosso canal no YouTube. Eu quero começar a minha participação aqui nesse momento orando pelas pessoas. Nós estamos com algumas pessoas enfermas, precisando de oração, e eu quero orar por elas. Queria que você fechasse seus olhos e nos acompanhasse nesse momento de oração. Senhor amado, como igreja do Senhor Jesus, nós queremos interceder ao Senhor em favor das pessoas que estão enfermas. Há entre nós algumas pessoas que estão doentes, carecendo da Tua intervenção, do toque poderoso das Tuas mãos, da restauração da saúde, da cura de enfermidades, tanto física, quanto emocional e espiritual. Apresentamos diante do Senhor a irmã Francisca, rogamos a Tua boa mão, que a Tua boa mão seja sobre ela, que Tu derrames sobre ela do Teu Espírito Santo, trazendo restauração, cura, Deus, para que ela possa estar no seio da sua família, com a saúde estabilizada e haja paz, tranquilidade no seio de toda a família. Eu oro também, Deus, pela irmã Terezinha, que sentiu-se mal hoje pela manhã. Intercedemos por ela, pela sua vida. Pedimos que o Senhor Deus, sobre ela, erga as suas mãos, curando de toda e qualquer enfermidade, qualquer problema que ela tenha. Deus, que o Senhor também estabilize, Deus, a sua saúde e que ela tenha tranquilidade e que ela, Deus, tenha vigor físico para que ela possa continuar a sua jornada e que o Senhor Deus abençoe a todas as pessoas que estão ao seu redor, aquelas pessoas que da família foram levantadas para cuidar da tua filha, que eles sejam instrumentos em tuas mãos para abençoar a sua vida. Eu oro por outros idosos, Valna, Dulcimar e tantos outros idosos da nossa igreja. Foi a vida de cada um deles, tomando eles em tuas mãos, derramando a tua graça sobre eles, restaurando a saúde dessas pessoas, Pai amado, especialmente aquelas que por conta da idade estão debilitadas, fragilizadas. Deus, que o Senhor guarde a vida e a saúde deles em nome de Jesus. Eu apresento também diante do Senhor a vida de Socorro, que não está bem de saúde. Peço que o Senhor Deus abençoe a tua filha, que a tua mão seja sobre ela, que a tua graça seja sobre ela, que o Senhor lhe dê ânimo, força, que ela seja fortalecida pelo teu Espírito Santo e que ela continue aguardando no Senhor e esperando no Senhor, confiando que Tu és aquele que cuidou do seu passado, cuida do seu presente e já cuidou também do seu futuro. Eu oro também por aquelas pessoas que, sendo membros da igreja, não conseguem vir aos cultos, ou porque trabalham à noite, ou porque estão desanimadas, ou porque circunstâncias da vida lhe impedem de vir, ou porque o inimigo coloca empecilhos, cria obstáculos, e elas não têm conseguido vencer esses obstáculos e participar da adoração comunitária, do culto comunitário ao Senhor. Que o Senhor Deus seja com aqueles que estão doentes espiritualmente também. São pessoas que perderam a alegria da salvação, não têm mais prazer em andar com o Senhor, não têm mais prazer na comunhão contigo, não lê a tua palavra, não oram, não têm vivência, Deus, e convivência com a igreja. Que Tu te compadeças delas também, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Eu também, Deus, quero apresentar perante o Senhor a vida dos aniversariantes do dia de hoje, Tertuliano Serra, o Vitor, e rogar ao Senhor que o Senhor os contemple agora, que as Tuas mãos sejam sobre eles, abençoando-os com toda a sorte de bênçãos, tanto material, emocional e espiritual. Em nome de Jesus, fala conosco,
Nós te pedimos isso, por amor do teu nome. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Efésios capítulo 1, o verso de número 15. Efésios 1, do verso de número 15. Nós vamos ler do verso 15 até o verso de número 23, mas provavelmente eu não vou falar sobre todo esse texto hoje. Como eu tenho dito aqui, a minha tradução é um pouquinho só diferente da maioria, mas vocês podem acompanhar a leitura e verão que não há grande diferença. Verso 15 diz: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Queridos, nós estamos fazendo uma exposição de Efésios e vimos que Paulo começa a sua carta com uma saudação nos dois primeiros versículos. Depois do verso 3 até o verso de número 14, nós vamos ter uma doxologia, que é um período de exaltação, um momento de exaltação e de adoração a Deus que Paulo faz. Embora Paulo esteja escrevendo para os irmãos na igreja de Éfeso, aos Efésios, até esse momento, se verificarmos até o verso 14 em especial, Paulo não fala com eles. Paulo fala a respeito da grandeza de Deus, Paulo fala a respeito da eleição, Paulo fala a respeito da vontade de Deus, das suas escolhas, Paulo fala a respeito da adoção, Paulo fala a respeito de coisas que Deus fez aos seus filhos, à sua igreja. Paulo fala com Deus. Na verdade, todo o capítulo 1, nós vamos encontrar Paulo falando com Deus. Primeiro, exaltando, é uma oração de exaltação, é uma doxologia, e agora nós encontramos Paulo falando a Deus sobre os Efésios. Há uma oração de Paulo a respeito dessa igreja, a respeito desses irmãos. Se olharmos então, portanto, com um pouco de atenção, veremos que até esse momento que nós estamos, capítulo 1 todo, Paulo não se dirige diretamente aos Efésios, mas Paulo fala com Deus a respeito dos Efésios, fala daquilo que Deus fez na vida deles e ora para que Deus continue iluminando, abençoando-os, iluminando a mente e o coração deles, para que eles tenham mais intimidade e mais comunhão com Deus. Portanto, quando no verso 15 ele diz: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor e vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós
nas minhas orações. Paulo começa esse segundo momento aqui da sua carta, dizendo: olha, vocês têm estado presente sempre nas minhas orações. E Paulo já ensina para nós aqui que somos líderes, para mim que sou pastor, para os presbíteros, diáconos, para os líderes de sociedades internas, as pessoas que exercem ministério, os crentes de maneira geral, os membros da igreja de maneira geral, que nós precisamos ter uma prática constante de oração, não só em nosso favor. As nossas orações não podem ser um exercício de puro egoísmo, não pode ser momentos retirados ou destinados para pedirmos a Deus por nós mesmos, pelas nossas próprias vidas, só por isso. É claro que precisamos orar por nós mesmos, é claro que precisamos interceder por nós mesmos, mas é claro, sobretudo, e Paulo nos ensina isto, que nós precisamos tirar tempo para orar a Deus e colocar diante de Deus aqueles que estão sob a nossa liderança. E eu não quero que ninguém me responda de forma individual, mas a pergunta é: você que exerce liderança na igreja, você faz da oração uma prática comum? Você lembra constantemente das pessoas que fazem parte da igreja e que estão debaixo da sua liderança para orar por elas? Porque Paulo diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O texto diz que Paulo está dizendo aqui: olha, eu não cesso, não paro, não descanso de dar graças a Deus pela vida de vocês. Ele diz que agradece constantemente a Deus pela vida daqueles irmãos. Paulo teve notícia daqueles irmãos e ele responde a essa notícia dizendo para eles que ele não cessa de dar graças a Deus. E deveria ser uma prática comum entre nós, ser gratos a Deus pela nossa vida, pelo que Ele fez em nós, mas pela vida de todos aqueles que fazem parte da nossa igreja, da nossa comunidade. Cada crente, cada pessoa, aquelas mais fortes, aquelas mais dedicadas, aquelas mais frágeis, mais fragilizadas, aquelas mais comprometidas, aquelas menos comprometidas, elas precisam ser alvo da nossa gratidão a Deus pelo que Deus fez na vida delas e está fazendo na vida delas, mas também alvo da nossa oração constante. Porque nós não podemos mudar o coração de ninguém. Nós não podemos mudar o coração das pessoas. Só Deus pode mudar o coração. E Deus muda o coração, o nosso coração e o coração das pessoas pelas quais oramos, como resultado ou resposta das nossas orações. Nós deveríamos aprender, e deve ser essa a prática da igreja, aprender a falar com Deus sobre as pessoas, e não falar das pessoas umas para as outras. Em vez de falarmos mal um dos outros, em vez de, quem sabe, reclamarmos um dos outros, nós deveríamos aprender a falar com Deus uns sobre os outros. A nossa vida cristã e a nossa prática cristã exige de nós, e Paulo nos ensina isso, que devemos orar uns pelos outros constantemente. Mas eu estou falando do verso 16, o verso 15 ele diz: pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Paulo diz que ele tinha notícia, ele sabia de duas coisas que havia entre aqueles irmãos. Primeiro, ele fala da fé que entre vós há no Senhor Jesus. Paulo tem notícia que aquela comunidade era uma comunidade de fé. E vejam bem, quando Paulo está falando de fé aqui, Paulo não tem em mente, por exemplo, o que a gente ouve falar de fé hoje. Paulo não está pensando em pessoas que creem, que confiam piamente que Deus vai
lhes tornar pessoas ricas, prósperas, sem problemas, sem dificuldades, ricas em saúde, que tenham paz, que não sejam perseguidas, que não sejam maltratadas. Não, Paulo não está falando sobre isso. Paulo não está falando aqui de prosperidade, de pessoas que criam que o resultado da sua caminhada com Deus, da sua comunhão com Deus, seria prosperidade. Não é isso que Paulo está falando. Quando ele fala aqui da fé, Paulo está falando da confiança que eles tinham em Cristo Jesus e da certeza que eles tinham que Cristo era o Senhor e dono da vida deles. A fé aqui é a confiança e o ato de depositar a vida aos pés daquele que era o Senhor e dono da vida deles. Eles criam Jesus como Senhor da vida deles, eles criam Jesus como Messias, eles confiavam, e acreditavam em tudo que tinha sido ensinado pelos apóstolos. Aqui pressupõe aquela confiança inabalável na verdade bíblica e no ensinamento que eles tinham recebido até aquele momento da parte dos apóstolos. Aqui está em tela, aqui, a confiança de que Jesus era o Messias prometido, lá no Velho Testamento, o Filho do Homem, o servo sofredor, aquele que veio, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o Salvador da humanidade, que ele não foi um homem como um qualquer outro, um revolucionário apenas, mas que ele tinha sido e que ele era de fato o Filho de Deus, enviado a este mundo para morrer na cruz em nosso lugar. Paulo diz que ele ouviu sobre a fé desses irmãos, e ele diz também que não apenas tinha notícia da fé deles, mas também que havia entre eles amor, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. A palavra que Paulo usa aqui para amor é ágape. Nós sabemos que há pelo menos 3 palavras que são muito conhecidas para se referir a amor. Existem outras no grego. Eu fiz uma pesquisa hoje, encontrei, por exemplo, 6 a 7 palavras, 8 palavras se referindo ao amor, ou que tem sentido de amor no grego, mas nós conhecemos 3. Ágape, que é a palavra que é usada aqui. A palavra filéu, que tem a ver com a amizade, que tem a ver com afeto, carinho, e eros, que é a palavra para definir o amor e a relação, o amor onde há a relação sexual. A palavra ágape, claro que ela era usada na época do Novo Testamento, não apenas se referindo ao amor de Deus para com os homens, mas o amor, por exemplo, do pai para com o filho, o amor entre membros da família. A palavra também era usada dessa forma. Por exemplo, essa palavra é usada para falar dos fariseus, que amavam os primeiros lugares, se sentaram nos primeiros lugares nas mesas, nas cerimônias. Portanto, embora esta palavra se refira, tenha esse sentido, mas ela ganha no Novo Testamento o sentido de um amor incondicional, porque essa é a palavra que é usada para se referir ao amor de Deus. Quando fala que Deus nos ama, a palavra lá não é filéu, não é eros, ou outra palavra qualquer, mas é ágape. E portanto, quando Paulo fala aqui que os irmãos, havia entre eles esse amor, quando ele diz no verso 15, ele fala, pelo que ouvindo também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, a palavra que ele usa aqui é ágape, e é a mesma palavra que é usada para falar do amor de Deus. Significa, entre outras coisas, que Paulo está dizendo que eles amam uns aos outros de forma desinteressada, que eles amam
uns aos outros com o amor que Deus derramou no coração deles. Portanto, Paulo está dizendo que é possível amar de forma não egoísta, que é possível amar de forma sincera, que é possível amar como Deus nos amou, porque Deus derramou desse seu amor em nossos corações. Eu fico pensando que Paulo, nas entrelinhas, está dizendo algumas coisas aqui para a gente que podem ser lidas e compreendidas. Primeiro, ele fala do amor a todos os santos. Imagine que Paulo olha para a igreja em Éfeso e diz que todos aqueles irmãos eram santos. Agora, eu pergunto para você, será que não havia pecadores na igreja em Éfeso? Será que todo mundo em Éfeso era 100% santo, no sentido que a gente costuma pensar em santidade? Será que as pessoas não erravam em Éfeso? Será que não havia pessoas lá que eram dignas de repreensão, de exortação, pessoas que se comportavam mal, que tinham atitudes erradas, pessoas que eram malquistas ou mal vistas por conta das suas atitudes, seus atos naquela igreja? Todo mundo, aquela igreja era uma igreja de gente perfeita, gente sã? Eu creio que não. Mas Paulo se refere a ele como todos os santos. Depois Paulo diz, além de chamar a todos aqueles irmãos de santos, dizer que todos eles eram santos, Paulo fala que eles amavam a todos. Ele deixa isso claro: o vosso amor para com todos os santos. Paulo está dizendo que aqueles irmãos para quem ele está escrevendo, eles não tinham amor seletivo, mas eles amavam todas as pessoas. Vejam bem, às vezes a gente pensa que amar significa andar de braços dados com todas as pessoas o tempo todo, e não é necessariamente isso. Amar tem a ver com tratar com respeito, tratar com dignidade. Amar tem a ver com reconhecer no outro uma pessoa escolhida por Deus para a salvação, para a redenção, uma pessoa cuja dignidade está no fato de que ela tenha Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E Paulo está dizendo que este era o sentimento que havia entre eles, e é por isso que Paulo, no verso de número 16, que eu já vos falei, ele diz: não cesso de dar graças a Deus. Dar graças a Deus o quê? Pela vida deles, por quê? Por conta do fato de que eles mantinham firme a sua fé em Cristo, mas também porque havia entre eles amor. Nós vivemos um mundo marcado pelo ódio, pelo ressentimento. As pessoas não conseguem, amor é uma palavra muito usada, mas de uma fragilidade incomparável. Embora falemos tanto de amor, os relacionamentos eles são trincados com muita facilidade. Mas não só isso, se a gente olhar o mundo que nós vivemos, nós vamos ver que o mundo é marcado por ódio. As pessoas se odeiam facilmente. As pessoas estão dispostas a se matarem por muito pouco, quase nada. Não é preciso que haja uma grande ofensa para que as pessoas se matem, se ofendam, se machuquem, se maltratem. E às vezes nós corremos o risco de, na igreja, estarmos reproduzindo estes comportamentos e estes sentimentos. E a gente precisa entender que na igreja nós precisamos ser diferentes. Aqui, o que deve prevalecer entre nós é a capacidade de perdoar uns aos outros. O que deve prevalecer sobre nós é a capacidade de amar, mesmo sabendo
que o outro é imperfeito, mas sobretudo sabendo que nós amamos ao outro que é imperfeito, porque nós somos imperfeitos e fomos amados por Deus e somos amados por Deus. De que Deus derramou em nós do seu amor e nos habilita e capacita a amar as pessoas que são diferentes de nós. O que deve prevalecer aqui é o conhecimento de que nós somos uma igreja, uma comunidade, um corpo, para usar a expressão bíblica, e o corpo tem muitos membros, e os membros são diferentes uns dos outros. Mas mesmo assim, sendo diferentes, todas as partes do corpo são cuidadas. E aquelas que são, o texto, para citar o texto ipsilitre, aqueles que são mais indecorosos, são dignos de mais cuidados, são mais frágeis, precisam de mais cuidado, de mais atenção. Porque quando uma parte do corpo sofre, um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre juntamente com ele, incomoda todo o corpo. E Paulo está ensinando para nós que, como igreja, nós precisamos ter essa visão, esse discernimento, essa sabedoria. É claro que você vai dizer, mas pastor, Paulo não está ensinando isso no texto. Ele não há um discurso de Paulo nesse sentido aqui, é verdade. Mas quando ele fala que ele via na igreja de Éfeso esse comportamento, o seu registro é para nós uma exortação para que sejamos semelhantes aos irmãos que eram na igreja em Éfeso. Quando a gente vai lá para Apocalipse, Paulo fala sobre a igreja de Éfeso, tenho contra ti, que? O que é que Paulo fala sobre amor lá? Me ajude. Hã? Sim, mas ele fala sobre as 7 igrejas, e ele fala que eles perderam o seu primeiro amor. E ele vai mostrar que aquela igreja, com toda a sua pureza doutrinária, com todo o seu cuidado doutrinário, com sua antipatia para com os hereges, tinha perdido o que era principal, que era o amor que deveria haver entre eles. E quando a igreja não consegue amar os seus, ainda que ela seja pura doutrinária, ainda que ela seja perfeita doutrinariamente falando, ela deixou de ser uma igreja e passou a ser um agrupamento qualquer, uma sociedade qualquer, um outro grupo qualquer. Verso 17, ele diz, vou ler 16, 17 para a gente pegar a sequência. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo ora para que Deus dê para eles o quê? No seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. É claro que eles tinham o Espírito. Aqui a ideia não é que eles deveriam receber de novo o Espírito Santo, mas é que o Espírito Santo os dotaria. A oração de Paulo é para que o Espírito Santo os dote de sabedoria e de revelação. E a ideia de sabedoria aqui não é mero conhecimento intelectual, não é que Paulo está orando para que eles acumulem mais conhecimento, para que eles tenham, sejam uma igreja de gente com a cabeça grande, para que se tornassem cabeções, intelectualmente falando, para usar uma gíria. Não é essa a ideia. O que Paulo está falando aqui é de sabedoria como resultado da relação com Cristo, e sabedoria é muito mais do que conhecimento, porque tem muita gente sábia, ou muita gente que tem muito conhecimento sem nenhuma sabedoria. Quando a Bíblia fala de sabedoria, fala da capacidade de aplicar o conhecimento à situação fática, à realidade do dia a dia.
Se a pessoa é inteligente, culta, tem muito conhecimento, mas não consegue aplicar esse conhecimento à realidade, à sua vida diária, né, para resolver os seus problemas, esta sabedoria, esse conhecimento não torna uma pessoa sábia. É possível, às vezes, que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum seja mais sábio do que uma pessoa que tem muito conhecimento. Mas ele também fala de espírito de revelação, não só para que eles tivessem sabedoria, mas para que o Espírito desse para eles também revelação. O que é revelação, irmãos? Será que Paulo está pensando aqui que eles deveriam, né, quando eles estivessem reunidos em culto, e fechassem os olhos e começassem a orar, e aí viesse sobre eles o Espírito Santo, ou um vento soprasse sobre eles, e eles começassem a ver coisas, e ter revelação de coisas que iam acontecer no futuro? Seria porventura isto que Paulo está falando aqui para eles? Não, claro que não. Revelação, a palavra revelação tem a ideia de trazer à luz aquilo que está escondido, descortinar, abrir os olhos deles, para que eles conheçam aquilo que já tinha sido, para que eles conheçam a vontade de Deus. Aquilo que Deus já tinha revelado na sua palavra, a grandiosidade daquilo que Deus tinha feito. Se vocês vêm me acompanhando desde o início, sabe de tudo que Paulo falou, do capítulo 1, do verso 3 até o verso 14, das maravilhosas doutrinas a respeito das quais ele falou, né? Sabem que ele falou do passado deles, e falou sobre eleição e predestinação. Sabe que Paulo falou sobre eles, sobre o presente, falou sobre adoção, né? Que eles foram em Cristo adotados, tomados como chamados para serem filhos de Deus e adotados como filho. Sabem que Paulo fala do futuro, daquilo que haveria de acontecer no futuro, daquilo que estava reservado para eles no futuro em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, toda essa revelação, toda essa grandiosidade dessa revelação precisa ser entendida, compreendida. Vocês precisam não apenas ouvir essas coisas, mas precisam ter sabedoria para, conhecendo essas verdades, trazê-las para a vida prática de vocês. É que Paulo está falando para eles. No verso 18 ele diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Verso 18, portanto, ele fala de tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. O verso 18, na outra tradução, diz, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminado os olhos do vosso coração. Vejam bem, toda vez que a gente encontra na Bíblia a palavra coração, desculpe, todas as vezes não, mas quase sempre, quando a Bíblia fala de coração na Bíblia, não está falando do órgão, desta bomba, né, que bombeia sangue para todo o corpo, não está falando disso. A ideia, geralmente, que subjaz quando essa expressão surge, se refere ao eu interior, aquilo que a pessoa é, né? Não só emoção, que tem a ver com o coração, mas também entendimento, compreensão, sabedoria, inteligência. Então tem a ver com a pessoa toda, com a vida toda. E Paulo está dizendo que a oração dele é para que eles sejam iluminados os olhos do entendimento, ou do ser interior. Para quê? Para que essa iluminação? Quem é que produz essa iluminação? É claro que o Espírito Santo, ele já deixa isso claro nos versos anteriores. Mas para que isso? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós,
o que cremos, segundo a operação da sua força, da força do seu poder. Paulo fala aqui, esta oração dele, para que eles tenham iluminado o seu ser interior, tem como finalidade 3 coisas aqui. Ele diz, primeiro, eles devem ser iluminados para que eles conheçam, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, Paulo dizendo, o que é que vocês devem esperar quanto ao chamado de vocês? Vocês foram chamados por Deus. E o que é que vocês devem esperar disso? E é interessante que ele fala a esperança do seu chamamento. Ele poderia dizer do vosso chamamento, do vosso chamado. Mas ele põe a ênfase em quem chama e não em quem é chamado. Mais uma vez, para entendermos que a salvação não é obra, não é resultado de uma experiência minha, da minha volição, da minha vontade, da minha decisão. Não sou eu que toma a decisão de ser salvo. Não sou eu que tomo a decisão de ser escolhido. Não sou eu que tomo a decisão de ouvir o chamado. Tudo isso é resultado e obra daquele que chama. O chamamento é dele, a ação é dele. É ele que produz em nós as mudanças que nós sofremos. Por isso que Paulo não põe a ênfase em quem é chamado, mas a ênfase em quem é, em quem chama. Iluminar a nossa mente para entendermos a esperança do chamamento, a esperança do chamado que nós recebemos, a esperança, resultado daquilo que Deus fez em nós, através desse chamamento. Mas depois ele fala também, e qual a riqueza da glória da sua herança? Ele fala, portanto, do passado, o chamamento. Quando a gente lembra do chamamento, a gente vai lembrar que o chamamento é resultado de quê? Da eleição, Paulo já falou aqui, né, lá nos versículos anteriores, que ele nos chamou antes da fundação do mundo, antes da existência de qualquer outra coisa, quando nada ainda existia, quando nós não existíamos ainda, ele nos chamou, ou ele nos escolheu, melhor dizendo, nos predestinou, mas nos chamou através da pregação do Evangelho, no tempo e no espaço, nos adotou em Cristo Jesus como filhos. Então, ele diz que eles precisavam ter a mente iluminada, para eles compreenderem a grandeza daquilo que Deus fez na vida deles, para que eles olhassem para o passado e compreendessem quão grande foi a obra que Deus fez, quão maravilhoso foi o chamamento de Deus, quão maravilhoso foi o plano de Deus, a vontade de Deus, quão soberana, quão maravilhosa, quão excepcional ela é. E ele então faz com que eles olhem para o passado e fala do chamamento, para saber de qual é a esperança do seu chamamento. A palavra esperança tem a ver com aquilo que se aguarda, né? Qual é o resultado do chamamento? Quais são as bênçãos que vêm como resultado? O que é que se deve esperar, aguardar, pelo fato de sermos chamados? E aí ele já falou, né, que o chamamento trouxe consigo toda essa gama de bênçãos que eu citei aqui há pouco, e muitas outras. A paz com Cristo, a certeza da salvação, a presença dele constante conosco, o Espírito Santo que habita em nós, o selo com quem fomos selados pelo Espírito Santo. Mas ele continua, e ele diz, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Qual a riqueza da glória da sua herança? Iluminar a mente para entender essas 3 coisas. E essa é a segunda. Aqui, uma análise em alguns comentaristas, eu consultei John Stott, Hendricks, se eu não me engano,
Hernandes Dias Lopes, e todos eles vão numa direção. A direção aqui não é que o texto está falando da herança daquilo que nós vamos receber, daquilo que nós vamos ganhar. Porque a herança é algo que você vai receber no final da vida. Não na sua vida, mas no final da vida daquele que é o testador, aquele que resolveu deixar a herança para você. Mas a ideia não é esta aqui. A ideia aqui é que nós somos a herança de Deus. Que Deus olha para nós e nos vê como preciosos demais, nos vê como importante demais, nos vê como herança dele. Se você olhou o texto, vai ver que o texto vai dizer, e eu queria só ler com você alguns versículos aqui, a partir do verso 19, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da sua força e do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o escabelo sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse texto está dizendo para nós que Cristo recebe como o resultado e como recompensa da sua obra a salvação daqueles que Deus escolheu desde a eternidade e que foram salvos, remidos e lavados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Portanto, o que ele está dizendo não está se referindo àquilo que nós ganhamos, mas que nós somos, digamos assim, aquilo que Cristo ganhou. Ele está falando que a gente precisa entender quão importante nós somos para Deus. Nós somos a herança de Deus, nós somos a herança de Cristo, nós somos o resultado do trabalho penoso de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário. Portanto, deveríamos olhar para esta obra que Ele fez em nós, olhar para o seu trabalho, olhar para a sua obra, olhar para aquilo que a palavra de Deus fala, e entendermos quão importante e quão valiosos nós somos para Deus. E esse valor se demonstra no fato de que Ele pagou por mim e por você um preço valiosíssimo. Ele nos comprou com o sangue do seu Filho derramado na cruz do Calvário. Deus nos avaliou pelo preço mais alto que alguém poderia avaliar. Nós que não valíamos nada, estávamos perdidos, éramos apenas combustível para o inferno, mas Ele nos teve por um preço nos teve por mais do que importantes e mais do que valiosos, a ponto de pagar o preço mais alto que se poderia pagar, ou que alguém poderia exigir por nós. Foi exigido dele, e ele pagou esse preço sem reclamar, enviando o seu Filho para morrer na cruz, em meu e em seu lugar. E nós somos, portanto, agora a herança dele, o prêmio que é dado a Cristo, o resultado do seu trabalho, o resultado da sua obra, o resultado do seu sacrifício, e nós deveríamos ter consciência disso. E Paulo está orando para que os irmãos na igreja em Efésios tenham consciência do valor que eles têm diante de Deus. E deveríamos ter essa consciência, e tendo essa consciência, deveríamos viver a vida cristã de uma forma mais de acordo ou de conformidade com a vontade de Deus. Deveríamos querer e desejar agradá-lo em todas as coisas, abrir mão de todos os desejos, sonhos, expectativas que tenhamos, e colocarmos tudo nas mãos dele, e entendermos que não há nada mais valioso
para nós do que esse amor que Deus teve por nós, a ponto de enviar seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Mas tem uma terceira coisa que ele ora aqui, para que a mente dele seja, para que ele seja iluminado, o ser interior dele seja iluminado e eles tenham conhecimento. Ele diz: primeiro, iluminado os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu conhecimento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ele fala da suprema grandeza, né, do seu poder. E a palavra que ele usa aqui para poder é dinamis, poder, força, habilidade, né? Fala que a gente precisa conhecer a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia. E a palavra eficácia aqui é energeia, que dá a ideia de energia, né? Esse poder e essa energia trabalha em nosso favor, trabalha por nós, né? Nós o que cremos. E ele fala eficácia da força. Ele usa 3 palavras aqui, e essa aqui é iscos, né? E a ideia é de habilidade, vigor, força, né? Então ele está dizendo que nós precisamos conhecer a eficácia do seu poder, conhecer o seu poder, dínamo, força, conhecer a energia desse poder, né? Esse poder é um poder que está trabalhando em nosso favor, que está, né, agindo em nosso favor. E ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se o sentar à sua direita nos lugares celestiais, etc. Aí ele vai falar, ele vai demonstrar como é que esse poder, né, se manifestou. E eu vou parar aqui, eu não vou falar sobre essa questão, só dar um spoiler aqui. Ele vai dizer: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Como? Como é que ele exerceu em Cristo esse poder? Ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, e colocando-o acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E ele está dizendo que é isso que nós precisamos conhecer. A oração dele é para que a nossa mente seja iluminada, para que a mente e o coração, nosso ser interior, nós sejamos iluminados, para que nós entendamos isto. E se nós entendermos isto que Paulo está nos ensinando aqui, a nossa vida cristã vai mudar muito. A nossa história vai mudar muito. A nossa forma de lidar com as coisas da vida vai mudar muito. A nossa forma de agir e reagir no dia a dia vai mudar muito como consequência disso. Porque o que o texto diz é que esse Deus, a respeito do qual, ou para o qual Paulo ora em nosso favor, ou em favor da igreja em Éfeso, e ele dá graças a Deus porque eles são santos, e porque essa santidade deles redunda em eles creem em Deus, eles têm fé, essa fé redunda em santidade, em amor uns para com os outros, né? Ele dá graças a Deus por isso. E aí Paulo faz essa oração para que eles conheçam tanto a esperança do chamamento como a glória da herança. O chamamento é aquilo que Deus fez por nós. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, né? É Ele que tomou a atitude para nos salvar. Mas também fala da glória da herança. Nós somos a herança. Nós somos o fruto penoso do trabalho de Cristo Jesus. Mas também precisamos conhecer
ele diz, a suprema grandeza do seu poder para nós o que cremos. Ou seja, esse poder que ressuscitou a Cristo, que o pôs assentado, à sua direita nos céus, e que fez e que colocou aos seus pés principados, potestades, forças, o diabo, o inferno, colocou sob os seus pés, debaixo dos seus pés. Esse poder está trabalhando em meu favor e em seu favor. Isso deveria estar sempre em nossa mente e nossos corações. Porque saber disso causa uma grande diferença, faz uma grande diferença na maneira como nós vivemos. Eu vou encerrar aqui. Na próxima semana, se Deus me permitir, se Cristo não me der o privilégio de vê-lo face a face e conversar com Ele sobre essas coisas, eu falo com vocês sobre esse restante deste versículo aqui, ou deste capítulo aqui, chegando até o verso de número 22. Vamos ficar em pé.